Muito bom, olá. Espero que esteja tudo bem com você. E se estiver bem, vai ficar melhor. Se as coisas não estiverem muito bem, pode ter certeza que Deus vai mudar a sua história, a sua sorte. Não desanime. Aqueles que estudam a Bíblia, eles se tornam melhores cristãos. Pesquisas norte-americanas recentes têm mostrado que uma pessoa que estuda a Bíblia, lê a Bíblia, tem contato com a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana, ela tem uma série de benefícios. Fica menos doente, com menos problemas psicológicos e psiquiátricos, é mais feliz, é mais disposta, as coisas vão melhor para ela. Isso, na verdade, é a comprovação científica daquilo que a própria Bíblia diz. O Salmo número 1 diz que quem medita na Bíblia sempre, tudo que fizer prosperará, será bem sucedido em tudo. Então, continuo neste projeto seu de ficar estudando a Bíblia e esta série de vídeos, a Bíblia Rápida e o Aprofundando na Bíblia, o objetivo é te ajudar nisso. Se você ficar nesses vídeos fiel aí, estudando, participando, você vai ver toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nos pontos principais. O objetivo é a gente dar para você uma cultura bíblica básica, sobre a qual, como se fosse um chassi de um carro, sobre o qual você pode construir depois o seu próprio conhecimento bíblico aprofundado durante o tempo. Hoje nesse momento, nós vamos estudar algo interessante, que é a formação do povo de Israel e do povo árabe. Por que é importante isso? É importante e interessante porque ambos, os dois povos, Israel e Ismael, e Esaú, que são os árabes, vieram de Abraão. Então são povos que têm uma origem no mesmo homem, que é o homem Abraão, o homem que Deus chamou para ser um exemplo de cristão, de crente, de homem temente a Deus e pelo qual Deus iria salvar a humanidade. Se você quiser saber a origem de todas as nações, as etnias que existem no mundo, as etnias básicas, você encontra isso na Bíblia. Gênesis capítulo 10 é chamado a Tábua das Nações. O capítulo 10 do livro de Gênesis explica para nós a origem, de todas as nações que existem, vindas dos filhos de Noé. Como todos nós sabemos, todos os homens e mulheres são filhos de Adão e Eva. Mas ainda todos os homens e mulheres são filhos de Noé e de sua esposa, que nós não sabemos o nome. E mais ainda, todos os homens e mulheres que existem, todas as nações, altos e baixos, gordos e magros, pretos, brancos, amarelos, vermelhos, gente de olho puxado, de olho redondo, preto, azul, verde, castanho, amarelo, esverdeado, qualquer cor, pessoas de todas as espécies possíveis e imagináveis, a pessoa que mora na selva e é um índio, ou mais culto e erudito os homens, todos vieram dos 3 filhos de Noé e sua esposa, Os 3 filhos são Sem, Cam e Jafé, suas mulheres, que saíram da arca. Então Gênesis capítulo 10 tem toda a descrição disso. Mas eu não quero falar de todas as nações agora, eu quero falar de 2 em especial, que é o povo de Israel e os árabes. O povo de Israel tem origem em Abraão, Isaac, Jacó, seus 12 filhos, de onde são as 12 tribos de Israel. Mas de Abraão veio também Ismael. Antes de Isaac nascer, Abraão teve com Agar, a egípcia, Ismael. E Ismael deu origem a um povo, os ismaelitas, que mais tarde se tornaram parte dos árabes. E depois, Isaac e Rebeca tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú vendeu o direito de primogenitura para Jacó, e daí, por causa disso, é que Jacó se tornou Israel e o pai do povo eleito para a salvação e para trazer o Salvador ao mundo, mas Esaú também era filho de Isaac e de Abraão. E Esaú deu origem aos edomitas, que, ajuntando-se com os ismaelitas, formaram esse povo que nós chamamos de árabes. Isso é importante entender porque você vê o conflito árabe-israelense
né? Árabes, não todos, mas alguns árabes não gostam dos judeus. Isso é uma briga de família. É uma briga de família. Inclusive, geneticamente, já foi estudado que os árabes e os judeus são muito próximos mesmo, geneticamente. São todos eles descendentes de Abraão. E se você vê na Bíblia, você vai ver que Deus prometeu que ia abençoar também esse lado árabe de Abraão. É uma das razões pelas quais você vê que os árabes são um povo abençoado também. Não como Israel, no sentido de trazer o Salvador ao mundo, o Messias não vem dos árabes, vem dos judeus, mas você vê os árabes, um povo em vários lugares rico, né, por causa do petróleo, um povo que teve uma boa medicina, uma boa matemática, né? Os árabes, até hoje os árabes são pessoas, são povos que de maneira geral são cultos, são competentes, são hábeis médicos, advogados, engenheiros, intelectuais, e também são nações que têm muito dinheiro pelos petrodólares. Tudo isso tem a ver com Deus, para nós vermos como Deus ele é forte em abençoar. E se você quiser ser mais abençoado que os judeus e os árabes, converta-se a Cristo, porque a igreja é superior a Israel e superior aos árabes. Então, se você, de qualquer etnia, inclusive se você for judeu ou israelita, ou se você for árabe, de ascendência árabe, converta-se a Cristo, porque a igreja é a família de Deus e a igreja é maior que qualquer nação. Deus te abençoe e te guarde.